uma empresa é uma vida, é um organismo vivo, feito de pessoas. E eu só estou aqui hoje, falando desses sonhos e planos e desse projeto por causa deles, entendeu? A Vitra sem as pessoas não é nada, nenhuma empresa sem as suas pessoas não é nada, entendeu? Olá, pessoal, aqui começa mais um programa Diagnóstico por Dentro do Mercado. Eu estou muito feliz com esse programa, primeiro, porque a gente pode conhecer um pouco mais, né, da essência das empresas que estão nessa área da saúde ligadas à CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. E mais do que isso, eu que amo histórias, né, a gente consegue conhecer também as mentes brilhantes que estão comandando essas empresas, o humanismo, a capacitação pessoal, profissional, enfim. Realmente o diagnóstico por dentro do mercado conquistou, né, as pessoas e a mim também. E hoje não é diferente. Olha só o currículo do Rubens Freitas, CEO da Vitra. Rubens é engenheiro mecânico aeronáutico formado pelo ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, com MBA pela Harvard Business School. Rubens, que alegria tê-lo aqui mais uma vez. Você já participou, né, num outro momento dos nossos programas e agora também aqui no Diagnóstico por Dentro do Mercado. Uma alegria tê-lo aqui. Olha, parabéns. Como eu disse, realmente a gente se impressiona a cada programa com o currículo dos nossos convidados. Obrigado, Rubens, por aceitar o convite. Obrigado você, Elias. Eu que agradeço muito por ter a oportunidade de poder contribuir um pouquinho aí com o que a CBDL tem feito, né? E apresentar as empresas e as pessoas por trás das empresas que são relevantes no mercado de diagnóstico. Para mim é um prazer estar aqui com você. Idem, prazer recíproco. Vamos então à palavra do presidente da CBDL, o Carlos Eduardo Gouveia. Olá a todos, é com muito prazer que nós começamos mais um Diagnóstico por Dentro do Mercado. Hoje nós teremos o grande prazer de receber Rubens Freitas, que é o CEO da Vitra. Vitra é uma empresa que tem se destacado no mercado nacional com produção, importação e distribuição de produtos de diagnóstico e que atua em várias áreas, desde hematologia, imunologia, micro e até point of care, onde foi uma das áreas de grande destaque durante o período da Covid. Rubens está à frente dessa empresa que tem fábrica aqui no interior de São Paulo, mas também uma linha muito vasta. Tem feito um trabalho fenomenal, se destacado de uma forma brilhante aqui no mercado de diagnóstico. Estou certo que vocês vão gostar bastante, curtam, informem seus amigos e continuem assistindo o Diagnóstico por Dentro do Mercado, que é brilhantemente conduzido pelo jornalista Elias Awad. Até a próxima e muito obrigado. Rubens Freitas, CEO da Vitra. Primeiro eu gostaria que você comentasse um pouquinho da importância, né, de uma empresa estar associada, ligada à CBDL e também do trabalho, né, incessante do nosso Carlos Eduardo Gouveia. Sem dúvida. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao Carlos pelo convite, né, que chegou por meio dele de eu participar aqui do programa e pelo trabalho que ele tem feito à frente da CBDL. Eu já disse, inclusive, pessoalmente para ele, eu acho que o Carlos tem feito um trabalho excepcional junto a toda a equipe da CBDL, que tem a missão de levar à frente as pautas estratégicas do setor de diagnóstico como um todo, né? Então, esse é um setor em transformação, é um setor que está vivendo uma série de tendências importantes, né? Tendências que envolvem desde descentralização de diagnósticos, como tendências de substituição de importações, né? Tendências de consolidação setorial. Isso tudo envolve interesses estratégicos para o país e a CBDL segue à frente, representando todas as indústrias e levantando a nossa bandeira, fazendo com que a nossa voz seja ouvida de uma forma estruturada, né, de uma forma organizada perante aos órgãos regulatórios e governamentais, para que a indústria possa florescer e continuar se desenvolvendo, né? Perfeito, sem dúvida alguma você retratou muito bem, né, a importância, né, de estar ligado, né, a uma entidade do setor que se torna, então, né, a voz corrente, a voz ativa, né, de todas as empresas. Há uma concorrência natural do mercado, mas sempre há um objetivo maior, né, que é o Há setor. muitos objetivos em comum das empresas do setor, né, muitas pautas em comum, e você não teria como
executar essas pautas se não fosse por meio de uma organização que congregasse todas as empresas, né? Perfeito, excelente. Rubens, bom, por falar, Rubens, em história boa, né? A gente gostaria de conhecer um pouquinho da tua biografia, de onde você veio, enfim, né? Um pouco dessa trajetória até os dias atuais. Bom, como você me apresentou aí rapidamente o meu currículo no início, né? Eu sou engenheiro, né? Desde cedo na vida sempre gostei muito de tudo que envolvia lógica, matemática e o caminho natural para quem tem esse perfil é fazer engenharia. Apesar de que mesmo durante o curso de engenharia lá no ITA, eu já percebia que o meu interesse mais genuíno, à medida que eu fui amadurecendo, né, como adulto, né, você entra na faculdade ainda muito cedo, eu entrei com 17 anos, o meu interesse realmente era por gestão empresarial, era por entender como as empresas funcionam e como que a gente consegue, por meio de organização. No final do dia, é tudo uma questão de pessoas e organização, fazer as coisas funcionarem melhor e prosperarem, né? Então, era muito claro para mim que eu tinha essas duas veias mais pulsantes em mim, tanto a gestão empresarial como economia em geral, né? As questões econômicas. Naquela época se lia jornal, eu lembro que eu abria o jornal e eu ia direto para a pauta econômica. E de forma que, assim que eu me formei, mesmo durante o ITA, eu já comecei a fazer estágio e a buscar empregos que nunca foram exatamente na área de engenharia. Foram, na verdade, o meu primeiro estágio, a empresa que acabou se tornando a minha primeira atividade profissional, era em consultoria estratégica, né? Eu me juntei a uma empresa que foi lá no ITA, né, fazer um processo seletivo lá, e, na verdade, eu nunca cheguei a precisar procurar, uma consultoria alemã chamada Roland Berger Strategy Consultants, e que me abriu as portas para um mundo que eu até então desconhecia, né? Que de fato você dentro de uma faculdade muito técnica, formando para praticamente ser um cientista, eu vim para São Paulo e também tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos em outros países, né? E passar por vários setores, diversas indústrias foram meus clientes na época, Bradesco, Banco ABN AMRO na época, né? O Volkswagen, Bom Preço também à época, que era uma grande rede varejista do Nordeste. Todos esses foram clientes nos quais eu fiz projetos importantes, sempre em gestão empresarial, cada um num determinado segmento, numa determinada funcionalidade de uma empresa, às vezes no marketing, às vezes operações, às vezes em finanças, etc. Passados alguns anos, ia ficando claro para mim que, como eu tinha uma formação de engenharia, eu queria complementar isso com uma formação mais acadêmica no mundo mesmo de gestão empresarial, e decidi, portanto, fazer MBA nos Estados Unidos, né? E fui para Harvard com 26 anos recém-completados, e morei 2 anos em Boston, né? Então, um curso de 2 anos lá, e aí sim foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, porque cá entre nós, o ITA era muito mais difícil, não se comparava do ponto de vista técnico, mas em Harvard eu fui muito mais feliz, porque o assunto me interessava muito mais, né? Então, era um assunto que eu conseguia entrar em profundidade e me dedicar sem fazer esforço, né? Era uma coisa que era muito presente, era muito fácil, muito natural para eu participar de tudo aquilo que a gente vinha desenvolvendo ali. Poderia ter ficado nos Estados Unidos, poderia ter ficado em Harvard, dando sequência, eu tive convites para continuar uma carreira até mesmo acadêmica ali dentro. Tive a sorte, talvez, de me formar, na verdade, com honras, né, no top tier da turma. E naquela época, eu estava me formando lá em 2006, eu já tinha muito claro para mim que eu queria voltar para o Brasil, né? Eu podia ficar lá, mas eu sempre quis voltar para o Brasil. Eu já tinha passado várias experiências fora do Brasil, até antes de morar em Boston, seja na França, fiquei um bom tempo na França, fiquei um bom tempo na Austrália,
Dava 3 meses, Elias, e eu me dava uma urticária. Porque eu sinto falta. O Brasil, ele é ruim, mas é bom. Sabe? E os Estados Unidos, ele é bom, mas é ruim, sabe? Não é a sua casa. E por mais que o nosso país tenha uma série de mazelas, eu sentia que era aqui o meu lugar, que aqui eu podia dar uma contribuição e de fato, devolver tudo aquilo que eu já tinha ganho do país, né? Porque, francamente, estudar no ITA lá 5 anos, tudo de graça. Eu ganhei tudo. Alimentação, estadia, assistência médica odontológica, um soldo no período que eu efetivamente tive que ser militar, né? Apesar de eu ter decidido não seguir carreira militar, e sem mencionar outras questões. Então, aqui eu queria voltei para o setor de investimentos. Na época, o fundo de private equity, né? Private equity você conhece, mas talvez para os nossos ouvintes, só para explicar para eles, o setor de private equity você levanta fundos com terceiros, né? Levanta investimentos e compra empresas, né? Você não faz investimentos em bolsa de valores, né? Investimentos minoritários. Você compra empresas privadas, fechadas, que não têm o capital aberto, e você assume a gestão dessa empresa, né? Para torná-la melhor e depois vender com lucro mais à frente. Isso é o que faz um fundo de private equity. E eu queria fazer isso. O principal fundo à época era o fundo lá depois que se tornou o 3G, que era do Jorge Paulo Lemann, do Beto e do Marcel, né? E eu fui procurar o Jorge Paulo e consegui uma posição lá no fundo. Portanto, em 2005, na verdade, eu não tinha nem terminado ainda o curso lá em Harvard, eu já estava contratado pela GP. Então, assim que eu já voltei para a GP, e aí lá sim eu fiquei 16 anos, né, fazendo todo tipo de investimento que você possa imaginar nos mais diversos setores: setor imobiliário, setor financeiro, setor de seguros. Nunca tive a oportunidade, por interessante que possa parecer, de fazer um investimento no setor de saúde. Até tangenciei o setor de saúde em algumas situações, mais de seguro saúde, mais assistências à saúde, mas não uma empresa de fato de saúde, não um hospital ou um plano de saúde. Nunca cheguei a fazer um investimento dessa natureza. Um laboratório, por exemplo, que se tornou, inclusive, grandes teses de investimento de fundos, foram em laboratórios, né? Então, a DASA, como conhecemos hoje, ela começou lá atrás, né, com o investimento de fundos de private equity, né? Começou lá atrás com a aquisição pelo Pátria do Delboni, né? Então, eu nunca tive nunca surgiu para mim, e de modo que tudo que eu estou aprendendo e que vim aprender de saúde, eu estou aprendendo aqui na Vitra, né? Que está sendo uma grande escola para mim. E aí chegou um determinado momento, só para ficar aqui, tentar fechar esse primeiro capítulo, para não me alongar demais. Chegou um determinado momento, Elias, que eu senti a necessidade de fazer eu gostava muito de fazer esse trabalho, de liderar empresas e transformá-las para melhor, mas eu me sentia um pouco frustrado, porque num fundo de private equity, depois que fica bom, você vende. Você rói o osso, a hora que arruma, você tem que vender, né? Então, eu queria fazer uma coisa que eu pudesse tentar criar algo perene, ou né, que a gente possa até listar, abrir o capital, mas que você não necessariamente tenha que abrir mão do projeto, né? E também algo que eu pudesse ter uma participação mais efetiva, não apenas como investidor, não apenas no conselho, né? E de fato na gestão do dia a dia. E surgiu a Vitra na minha vida. Eu nunca tinha ouvido falar, né? Não conhecia nada de diagnóstico. Em 2021, no meio da pandemia, esse tema surgiu para mim, e eu resolvi assumir essa posição aqui de CEO da Vitra e investidor, né? Eu de fato investi na Vitra, eu comprei uma participação na empresa. Excelente, Rubens. Olha, pessoal, realmente deu para ver a extensão, né? O volume de atividade de conhecimento, né, que o Rubens tem, e principalmente, né, assim, as transformações que ele foi se permitindo na vida justamente para chegar até os dias atuais, né? Ou seja, né, entrando em novos mercados, conhecendo novos mercados, se interessando por os novos mercados. É um grande talento, tanto que Harvard já tentou
fisgar ele de nós, né? Mas ele escapou do anzol, voltou para a casa dele. Aliás, você falou da GP Investimentos, e eu me lembro, eu acho até que você foi no período que você estava lá, eu estou no meu 39º livro agora, né, entre as biografias dos maiores empresários brasileiros, entre eles um dos mais brilhantes, que é o João Uchoa Cavalcante Neto, fundador da Universidade Estácio de Sá, que fez Sim, uma operação com vocês, que Eduardo Alcalay na época, né? sim. E muito interessante, realmente, Rubens, porque ele saiu do processo da filantropia, né, que era um guarda-chuva, né, que enganoso, né, porque não Uhum. deixava, né, a instituição educacional crescer, negociou 20% com a GP, né, nesse sistema de private equity. A empresa, né, explodiu e ele depois negociou os outros 80 porque entendia que o modelo educacional, né, que era aplicado não era aquele que ele acreditava e que levou, né, a Universidade Estácio de Sá a ser, inclusive, líder no mercado quando houve essa operação. Então, é muito interessante, realmente. Eu queria até que você trouxesse um pouquinho mais de explicação para quem nos acompanha, porque você enxergou isso, né, já há quase praticamente 2 décadas, né? E hoje a gente acompanha a todo momento, né, uma operação assim. Então, eu queria que você nos Aham. trouxesse o que é que o fez antever um pouco dessa oportunidade, que é, claro, um perfil do grande empreendedor. Olha, Elias, sendo muito franco, eu poderia dizer para você que eu tive uma grande visão lá atrás, né? É, e, de fato, talvez tenha um pouco disso, porque esse mercado já era muito desenvolvido nos Estados Unidos, né? Quando eu estava lá em Harvard, é, assim, muitas das posições de quem se formava lá no MBA era para fundos de private equity americanos, né? Inclusive os maiores do mundo, né? Blackstone, KKR, etc., Carlyle, todos esses, né? E eu, inclusive, poderia ter ido trabalhar nestes, né? E com certeza minha vida teria seguido um caminho completamente diferente do que seguiu. Por quê? Porque esses fundos, muito dificilmente um profissional de investimento cai para dentro da empresa, bota a mão na massa. São fundos muito grandes, as funções são muito separadas. Quem faz investimento, faz investimento. Depois, no máximo, você acompanha pelo conselho. Você não vai para as trincheiras, né? E para mim foi um pouquinho diferente. Não era necessariamente que eu estava antevendo. Tinha duas forças que me puxavam. Uma, como eu mencionei, eu queria voltar para o Brasil, sabendo que aqui o osso é duro de roer, né? Segunda, que eu sentia que um dia eu ia querer cair dentro de uma empresa, ou mais, sabe? Eu queria ir para as trincheiras, eu queria fazer a coisa acontecer, não apenas no mundo da lógica, da área financeira, da matemática, do jurídico, que eu me tornei um especialista nisso, né? Em comprar empresa, vender empresa, negociar contrato, mas no mundo de fazer as coisas acontecerem na prática, na operação, no dia a dia, na fábrica, no marketing, no lançar produto, contratar, demitir, errar e corrigir, né? Então, no fundo, não foi uma visão, foi uma coisa do estômago. Cara, é o que eu quero fazer. No Brasil, naquela época, a indústria de private equity era nascente, não era nada. Sim. Tinha 4, 5 fundos só. Hoje tem centena, né? E desses 4, 5 fundos, a GP era disparado o líder, né? Os outros eram menores, né? Então, para mim foi assim, cara, eu quero fazer isso. Quem faz isso, a referência no Brasil é a GP. Quem que manda nesse negócio? Jorge Paulo Lema. Vou falar com esse cara, vou dar um jeito de chegar nesse cara. Eu não sou uma pessoa, não venho de um meio familiar com conexões, né? Então eu não tinha nenhuma conexão. O caminho que eu achei para chegar neles foi o seguinte: eu sabia que eles davam bolsas por meio da Fundação Estudar. Eu falei, então tá bom, vou fazer o processo da Fundação Estudar, consegui uma bolsa da Fundação Estudar. Depois que eu passei pelo processo seletivo, falei, parabéns, tá bom, o que você quer? Eu quero falar com o Jorge Paulo Lema. Aí botaram na frente dele. Então foi mais ou menos assim. A vida é assim, eu acho que depois que as coisas acontecem, é muito fácil as pessoas, os empresários de sucesso, não que eu seja um, mas as pessoas que são referência, olharem para trás e falarem, não, veja bem, eu tinha esse plano. Eu não tinha plano, a vida foi acontecendo. Muito bem, você já deixa aqui, né, uma bela de uma lição. A porta só abre se bater, né?
Poxa, eu preciso falar com o Jorge Paulo Lema, mas deixa eu bater na porta, vai que ela abre, né? E abriu realmente. Então, parabéns. Exatamente. E você trouxe também um detalhe interessante, né? O americano, ele é muito especialista, né? E criou até a frase, it's not my job, né? Não é meu trabalho, Sim. é problema seu, né? E o brasileiro quer fazer, quer aprender, né? Enfim, se mete em tudo, né? Enfim, ele é mais, talvez, mais versátil, mais completo, talvez até, né? Nesse sentido. O brasileiro se vira nos 30, né? É verdade. Não tem jeito, não tem jeito. É aquela analogia que eu faço, às vezes, quando me perguntam a vida de fundo e a vida de empresa, né? Sabe aqueles filmes que sempre tem, assim, um general no Pentágono e tem um cara que está lá, de fato, no Oriente Médio, o espião, debaixo de chuva de bala, desmontando bomba e tomando risco de vida. E aí o cara liga para ele e fala, eu preciso de tal coisa, o cara, você não vai ter, tal, se vira aí. Mais ou menos assim, o fundo é o cara que está lá no Pentágono. É verdade. Entendeu? É isso mesmo. O cara que está na empresa é o cara que está lá no Oriente Médio, entendeu? É verdade. Bem essa a diferença. Muito bem explicado, muito bem exposto em relação, né, a mostrar um pouco dessa versatilidade do brasileiro, que aprende a fazer omelete sem ovos, né, com cor de omelete, sabor de omelete, né, enfim, né, aroma de omelete, mas não tem ovo lá. Realmente a gente faz chover, né, com certeza. Agora, Rubens, é interessante, a gente vai entrar um pouco mais na Vitra, né, para você apresentar a empresa também, mas convivendo um pouco com essa cultura norte-americana, com essa cultura germânica também, que foi um processo anterior, né? O que é que você tirou de mais rico para poder aplicar até hoje na tua trajetória? Da cultura germânica, tá? Que eu tenho uma admiração profunda pelos alemães, profunda, tá? Disciplina, organização mental e de grupo, eficiência. É impressionante. A minha forma de pensar, de estruturar o meu raciocínio é muito influenciada pelos meus primeiros anos de vida profissional na Roland Berger. É muito influenciada. E eu acho que as pessoas que trabalham, se você for entrevistar as pessoas que trabalham comigo aqui na Vitra, eu acredito que eles vão dar um depoimento parecido com isso, com a forma como eu estruturo os problemas, né? Como eu frame the question, como os americanos dizem, né? Porque você tem um primeiro skill, uma primeira habilidade para você fazer gestão, que é fazer as perguntas certas, né? O CEO, ele não tem as respostas, ele não tem a obrigação de ter as respostas. Ainda mais eu, que não sou do setor, entendeu? Eu não vim para cá porque eu sei mais do assunto, né? Mas talvez eu tenha vindo porque eu sei fazer as perguntas certas que vão nos levar às provocações, aos questionamentos e nesse processo de buscar essas respostas a um outro patamar como empresa, né? Então, isto é uma habilidade. Você está no meio de uma situação com muita incerteza, né? Porque o mercado é por definição, incerto, né? Com informação parcial, algumas questões, inclusive, conflitantes, né? Informações que uma conflitam com a outra. E como que você estrutura mentalmente a abordagem a essa situação, né? Então, isso eu aprendi com os alemães, entendeu? E você, uma vez definido qual é esse plano, execução, seguir, né? Então, assim, eu tenho realmente uma grande dívida de gratidão aí por esse período e claramente eu tenho essa habilidade desenvolvida, né, nesse período. Sobre os americanos, né, assim, é muito impressionante a capacidade de inovação deles, muito impressionante. As pessoas criticam muito os Estados Unidos, mas é um país que o fluxo imigratório é muito forte, gigantesco. Eu estava um dia e eles se beneficiam disso, né? É gente do mundo inteiro chegando. Mas não é qualquer pessoa. São as pessoas que são trabalhadoras, que estão tomando o risco de sair do seu país natal, que querem vencer na vida, e de todos os níveis sociais. Então, eu me lembro lá na minha sala do MBA, era uma sala que tinha 90 pessoas. Dessas 90 pessoas, um terço eram o que eles chamavam de internacionais. Um dia uma americana fez esse comentário. Ela falou, olha, mas se você olhar para cá,
dos 2/3 que a gente chama aqui americanos, quantos, na verdade, tem a geração imediatamente anterior ou a logo anterior que vieram de fora? A gente foi fazer essa conta, no final do dia, desses outros 2/3, mais da metade, entendeu? É um fluxo que continua, e eles se aproveitam dessa diversidade, dessa força. Então, lá, para gerar inovação, é uma ambição, mas é uma ambição que muitas vezes é positiva, sabe? De fazer as coisas crescerem, de materializar os sonhos. Isso é muito bacana, sabe? Assim, as pessoas visualizam uma coisa grandiosa, vão lá e fazem, né? As pessoas, todo brasileiro adora a Disney, chega lá em Orlando, fica deslumbrado com aquilo ali. Aquilo ali vem da onde? Vem da cabeça de um cara. Tudo bem que tudo começou há 70 anos atrás, mas veio da cabeça de um... Aquilo ali era um pântano, Elias. É verdade. É cheio de jacaré até hoje. É verdade. Né? E essa questão você pode trazer para qualquer outra coisa. Então, assim, sonhar e fazer isso se tornar realidade é algo que eu identifico tipicamente americano e que eu quero muito poder fazer parecido com o que eles fazem. Não tenha dúvida, você citou bem, né? São realizadores mesmo, né? E além desse grande fluxo de pessoas, né? Que vão em busca de uma vida melhor, de um sonho, o país também, né? Estende o tapete vermelho para talentos, né? Que foi o teu caso, né? Você é um exemplo disso, né? Observaram, né, a tua capacidade pessoal profissional e já tentaram, sem dúvida alguma, né, tornar... Muitos colegas ficaram lá, muitos ficaram lá. É muito sedutora a proposta e o estilo de vida, né? Isso é importante porque a gente consegue ver um pouquinho, né, conhecer um pouco de outras culturas e, em especial, também, reforço, né, ver a capacitação pessoal e profissional, né, das pessoas que a gente tem trazido aqui para conhecer um pouquinho da história pessoal e também empresarial aqui no nosso diagnóstico por dentro do mercado. Rubens, então agora eu queria que você apresentasse um pouco da Vitra, que é uma empresa 100% brasileira, né? Então, por favor, nos apresente um pouquinho a companhia. Para apresentar a Vitra, eu tenho que primeiro dar um passinho atrás e falar um pouquinho da história da Vitra, tá? A Vitra começou justamente com uma ideia de fundos de private equity americanos. Muito antes de eu chegar, muito antes de eu saber que a Vitra existia, em 2016, alguns fundos americanos liderados pela Venrock Associates, Venrock é o fundo, na verdade, de Venture Capital dos Rockefeller, tiveram uma ideia de um brasileiro que mora nos Estados Unidos desde criança e que, coincidências da vida, tá? Não tem nada a ver com eu ter vindo para a Vitra. Ele fez MBA comigo. O cara fez MBA comigo, Elias. Coincidência total, tá? Esse cara convenceu os fundos de que tinha uma oportunidade de fazer uma consolidação setorial e criar uma empresa brasileira forte, né? Apesar de que, né, tinha capital de fundos estrangeiros, que fosse uma empresa formada por empresas brasileiras no segmento de IVD, né, de In Vitro Diagnostics. E isso foi em 2016, eles fizeram isso, né? Então eu acho que eles tiveram uma visão muito acertada, mas eles não foram bem na execução, né? Então, inclusive, esse meu amigo que mora em San Diego continuou envolvido no projeto, né? Mas num primeiro momento até com função executiva, mas francamente, como uma pessoa, por melhor que ela seja de San Diego, vai ter interação aqui. Trouxeram, né, pessoas muito qualificadas, mas de culturas de multinacionais muito maiores do que a Vitra era e ainda é hoje, né? Então, tentaram fazer uma integração de três... que eles compraram 3 ou 4 empresas, cada um no segmento, né? Com fortalezas, empresas excelentes, cada uma no seu segmento, cujo empresário e fundador tinha feito um trabalho excelente, já era rico antes de vender, ficou mais rico depois que vendeu. As empresas têm um grande sucesso nos seus segmentos, uma muito forte em hematologia, uma forte em bioquímica, uma forte em imunologia, juntou tudo. Mas na hora que juntou, essa turma vendeu, foi embora e a integração não foi legal. Então a empresa começou a enfrentar uma série de desafios de integração, até que os fundos eles tinham convidado um investidor brasileiro para ser minoritário, não tinha mais do que 10% da empresa, que eu conhecia. E esse investidor, ele é brasileiro, mas ele mora em Londres hoje, é um dos investidores de maior sucesso que eu já conheci na minha vida. Eu conheço ele há 20 anos, porque desde que eu fui para a GP investe nas empresas dele, ou ele investia junto com a GP.
E chegou um determinado momento que os fundos desistiram, falou, Brasil é muito complicado para a gente, jogaram a toalha, esse investidor assumiu a empresa como um todo. Isso foi logo antes da pandemia. Veio a pandemia, o que aconteceu? A Vitra foi mega sucesso na pandemia. Então, tudo aquilo que tinha sido de não muito bem organizado e integrado pré-pandemia, ainda estava não tão bem organizado, mas a pandemia, a Vitra teve uma visão antes de eu chegar, não tem nada de mérito meu nisso. A Vitra teve uma visão e uma capacidade de poder atender às necessidades que a pandemia gerou, que foi simplesmente fenomenal. Foi a primeira empresa a trazer teste de sorologia, aquele IgG e IgM, que era o que tinha no início. A Vitra foi a primeira a oferecer no Brasil. Né? Depois, a gente foi um dos grandes participantes, um dos líderes em testes rápidos. Né? Então, a Vitra conseguiu fazer isso, e aquilo ali foi um momento de virada. E aí, em 2021, no meio da pandemia, mas já depois do primeiro ano, esse investidor que me conhecia e sabia do meu desejo de vir para o Oriente Médio, sair do Pentágono e vir para o Oriente Médio, falou, Rubens, cara, acho que chegou a hora, tem um negócio aqui que eu achei que fosse de um tamanho 10, cara, o negócio pode ser de tamanho 1000, que eu achei que fosse ser um negócio que ia tomar um certo caminho, que a gente tinha uma tese de investimento, eu assumi, comprei, sou dono de 100% da empresa, só que eu preciso de alguém aqui para tocar o negócio, para ser o CEO, eu estou em Londres, tenho dezenas de outros investimentos, quer se juntar a mim? Eu falei, Zé, ele chama Zé, Zé, eu não conheço do negócio, não conheço nem do setor, nem da empresa, mas se você estiver me chamando para ser seu sócio, e não seu executivo, porque eu não quero ser executivo de empresa, eu topo. Então, eu vim no escuro. Eu não escolhi a Vitra, eu escolhi a sociedade, porque eu acho que isso é fundamental na sua vida, é igual casamento, você tem que escolher certo. Né? E vim e me tornei CEO da empresa em abril de 21, né? O Zé abriu espaço para eu investir e comprar uma parte da empresa. Então, foi uma grande aposta para mim, sair de uma zona de conforto enorme que eu tinha para uma tomada de risco. E quando eu cheguei, a Vitra já era uma empresa com um portfólio de produtos enorme. Já tinha essa característica que a gente quer fortalecer cada vez mais, de ser o quê? O que define a Vitra? É a maior plataforma de soluções diagnósticas do Brasil. Né? Então, o que eu chamo de maior plataforma de solução? Nós somos a maior empresa de IVD, as multinacionais são maiores do que nós, né? Então, a Roche, Abbott, Siemens são as 3 grandes referências do setor, obviamente são maiores do que a Vitra, mas são limitadas pela sua própria empresa, né? A Roche do Brasil distribui o que a Roche do mundo faz. A Vitra tem a capacidade de olhar tudo o que existe de melhor no mundo e trazer. E temos uma vantagem, por assim dizer, que, francamente falando, a China está cada vez mais avançando e dominando esse setor no mundo inteiro. É uma tendência também, eu falei algumas tendências no início da nossa conversa, essa é outra tendência desse setor. A China vem ganhando espaço, cada vez mais. E eu tenho a possibilidade de olhar para a China e de trazer, porque a China tem de tudo, tem desde o que é ruim, né, e até do que é excelente hoje. Se você visita a China, como eu fui visitar alguns meses atrás, visitei 5 cidades, eu visitei 5 Nova Yorks, com a diferença de que era tudo limpo e organizado. A China é um negócio impressionante. Então, eu tenho a possibilidade de trazer coisa da Alemanha, da Itália, da China. Né? E tenho possibilidade de ter um portfólio irrestrito. E a Vitra, quando eu cheguei, ela já tinha essa característica. Então, no que a Vitra se tornou hoje? Depois, pós-pandemia, né, que a Vitra, durante esse período de pandemia, a gente continuou atendendo às necessidades da pandemia, gerou um fluxo financeiro importante para a empresa e me deu tempo e fôlego para terminar de organizar aquilo que os fundos não tinham conseguido fazer. Então, nos meus primeiros 2 anos e meio de trabalho aqui, o que eu tenho feito é organizar, estruturar
a empresa e terminar o trabalho, que era a visão original dos fundos lá atrás, é que eles não tinham tido a capacidade de execução. Mas agora, comigo aqui, brasileiro, né, com visão proporcional ao tamanho da empresa que ela é, e não trazendo uma visão de multinacional de bilhão de receita. Portanto, a gente fortalece essa visão de uma empresa que a gente quer ser a maior plataforma de distribuição e fabricação de produtos, soluções diagnósticas do Brasil. Eu escolho, seleciono, valido o que tem de melhor no mundo e, em muitos casos, eu fabrico e desenvolvo aqui. Que casos? Aqueles casos onde eu sinto que a gente tem a capacidade e a gente consegue fazer aqui igual ou melhor do que lá fora, muito mais barato, muito mais competitivo. Que esse é um outro ponto de fortaleza e que a gente está cada vez mais investindo na Vitra. Substituição de importação. A gente quer que o Brasil tenha acesso, né? Isso é estrategicamente importante para o país ter uma certa independência em diagnóstico e não passar o perrengue que passou no Covid. O nosso propósito, escrito na parede aqui na Vitra, logo que você entra na recepção, é cuidar da saúde das pessoas com as melhores soluções em diagnósticos. Ponto. É isso. Muito bom. A gente tem que fazer. Siga assim, com certeza. Muito bom, Rubens. Olha, Rubens, que delícia esse bate-papo aí, conhecer um pouquinho mais da tua trajetória, da Vitra, enfim, né? E principalmente, né, da próxima também, né? Que está cada vez mais próxima da gente, pelo que você trouxe, né? E a gente quer deixar aqui, né, o diagnóstico por dentro do mercado sempre à sua disposição, da Vitra, para poder trazer as novidades, e que você deixasse uma mensagem final para a gente. Olha, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade, agradecer à CBDL, ao Carlos, né, a você, Elias. Foi um papo super gostoso de fazer, super natural, não precisei pensar para responder nada, ainda bem. Que bom. Então, eu queria agradecer a vocês e CBDL pelo excelente trabalho que vem fazendo. E eu queria também deixar um agradecimento para quem estiver assistindo da própria Vitra, né, para as pessoas que fazem a Vitra, né? Nós temos aqui um grupo de pessoas muito engajados, somos cerca de 250 pessoas na Vitra, né? E é muito fácil quem está na cadeira de presidente ficar vendo o todo se movimentar, né? Mas eu estava na fábrica ontem e fui despedir de uma moça num determinado momento e só fui lá despedir. Eu entrei na sala dela e ela estava ali toda enrolada, resolvendo situação operacional, o fornecedor que atrasa, a data que muda e não sei o que e tal. Então, uma empresa é uma vida, é um organismo vivo, feito de pessoas. E eu só estou aqui hoje, falando desses sonhos e planos e desse projeto por causa deles, entendeu? A Vitra sem as pessoas não é nada, nenhuma empresa sem as suas pessoas não é nada, entendeu? O nosso grande ativo, né, um clichê, todo mundo fala isso, né? Mas é verdade, não é a fábrica nem os estoques, né? São essas 250 pessoas, né? E aqui a gente tem uma questão que é, de fato, eu falei isso e reforço, né? As pessoas que trabalham, claro, todo mundo quer ser reconhecido e bem remunerado, né? E a gente procura fazer isso aqui na Vitra, mas a gente tem uma jornada a percorrer e as pessoas estão aqui seguindo essa jornada. E eu sempre digo isso para eles: olha, se a gente se fizer o que a gente se propõe a fazer e a empresa tiver esse crescimento e esse sucesso, você vai ter uma jornada de crescimento e de sucesso. É inevitável isso não acontecer. Sentimento de dono, né, Rubens? Sentimento de dono. De fato, as pessoas aqui, eu digo para elas, haja como dono e um dia você será. Nós, inclusive, lançamos um programa de sócios aqui recentemente e tornamos sócios várias pessoas da empresa. Demos ações. Nós demos ações, entendeu? Porque eu quero ter donos, eu quero ter sócios trabalhando aqui conosco. Então, que empresa que normalmente faz isso? É programa de opção, não sei o quê, é isso aqui, incentivo de X prazo, não sei o quê. Aqui é o seguinte, eu não tenho ação aqui, ó, ação, você já é sócio hoje. Então, é isso, são as pessoas. Essa acho que é a principal mensagem, e um agradecimento a elas. Tá? Tudo isso que eu estou falando aqui vira pó, se não for cada um fazendo o seu melhor todo dia. Não tenha dúvida, e parabéns por seu olhar humanístico, né? De observar isso, né? E pessoas realmente é que fazem a diferença. Parabéns pela sua trajetória pessoal, e em especial também profissional, que você compartilhou com a gente. Parabéns também para a Vitra, né? Por todo esse movimento que faz
sempre em busca da excelência. Obrigado, Vitor. Olha, e o diagnóstico por dentro do mercado está à disposição de vocês. Esse, então, Rubens Freitas, CEO da Vipra, e você sabe, né? Inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho, enfim, faça tudo que você tem direito, porque estamos aqui sempre para levar a melhor informação para você em relação ao mercado de diagnóstico in vitro. Obrigado pela participação e até o próximo programa. Tchau, tchau.